Chegou o momento. Depois de muita espera, crianças chorando, famílias se quebrando, brigando, se separando, ameaças de morte feitas a mim, eis que estou aqui para mais um react da nossa querida Lana Del Rey. É isso mesmo, meus amigos. É isso mesmo. Estamos aqui para reagir a Norman fucking Rockwell. Oi, meu nome é Levi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Com essa intro diferenciada, né? Estou aqui, né, muito feliz e muito ansioso para escutar esse álbum que eu tô, meu Deus, me segurando há muito tempo para escutar. Eu sei que demorou, me desculpa a demora. Eu não queria que demorasse tanto, mas é que eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tinha uns vídeos pra adiantar, eu tinha uns vídeos já gravados pra editar, entendeu? Então, tipo, tinha muita coisa, entendeu? Além de que outras coisas surgem no caminho, mas eu tô aqui e é hoje. Então, pra você que me perturbou, que me ameaçou de morte, por favor, compartilhe esse vídeo com quem gosta de Lana Del Rey, dá like. Pra você que caiu de paraquedas aqui, se inscreve, porque aqui tem muita coisa boa. Então, pois é, eu tô muito animado, vai perceber que eu tô muito animado, né? Eu tô mais energético do que nunca. Então, vamos lá. Lana Del Rey tá sendo uma descoberta muito boa pra mim, sério, tipo, de verdade. O trabalho dela tá sendo incrível, eu tô viciada no Underwood Boulevard. Que coisa boa, tá descobrindo um artista e escutando novas coisas, né? Tipo, a Lana tem muito álbum aí pra gente escutar, tem muita obra de arte aí pra gente desfrutar ainda. Então, relaxem, Norman fucking Rockwell é só uma pontinha do que eu tenho aqui pra entregar de Lana pra vocês. E também é um álbum que, literalmente, pelo que eu escuto, é um dos melhores da Lana. E é um dos melhores álbuns já feitos na indústria pop. Eu já escutei aqui deste álbum só Happiness is a Butterfly. Então, tipo, eu já curti essa música, já escutei essa música algumas vezes. Ela já é uma música que eu já escutei várias vezes, entendeu? Tipo assim, temos aqui um álbum que dizem que é muito chocante, que tem melodias e tem composições muito boas. E eu tô aqui pra isso, né? Eu quero artista, eu quero me emocionar, entendeu? Eu tô realmente ansioso, gente, de verdade. Eu tô esperando esse momento faz um tempo, entendeu? Eu me segurei pra esse álbum, entendeu? Me segurei. Enfim, vamos lá. Eu espero que seja um álbum maravilhoso, que ele me entregue muita coisa. Eu tô com expectativas muito altas, viu? Então, tipo, eu tenho que reclamar aqui se não suprir minhas expectativas, ok? Enfim, vamos lá para mais um react, Norman fucking Rockwell, de Lana Del Rey. A primeira faixa que a gente tem aqui é a faixa título e se chama Norman fucking Rockwell. Nossa, fico imaginando essas músicas no fone de ouvido, sabe? Deve ser tão bom. Cara, vocês sabem o jeito que eu amo piano, né? Vocês sabem o jeito que eu amo piano. Goddamn, man child, you fucked me so good. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti. O jeito que ela fala isso... Gente... Vamos voltar. Que intro, viu? Que intro. You fucked me so good that I almost said I love you. Don't the shit that you put me through. Caralho, habla mesmo, mano, habla mesmo. Cara, a harpa, tem uma harpa. O jeito que a música vai progredindo, cara. Nossa. Ai, que delícia. Cara, o instrumental desse álbum. O instrumental do álbum, sabe? Tipo, vai me... Nossa, eu tô sendo, tipo, carregado. Nossa, essa parte do blue... Nossa. Eu acho que vocês não estavam errados, viu? Self-loathing poet, resident moral, can you know it? Why wait for the best when I could have you? In your hands, blue. Hey. You make me. Nossa, eu adoro essa parte instrumental, esse... Meu Deus.
Meu Deus. Tinha uma forma de começar o álbum, sei lá, de maneira melhor. Que delícia, que delícia. E tipo, essa música, ela soa tanto como o álbum. Tipo assim, pelo menos o que eu vejo visualmente. É tão... Nossa, cara. Sabe o que tá me deixando feliz? É que, sei lá, só em ter escutado o último álbum dela, sei lá, eu tô me sentindo tão bem em conhecer ela, sabe? Que eu tô animado, sabe? De ver, tipo, outros projetos bons, sabe? Porque você fica apegado, sabe? Tipo, enfim, vamos para a próxima música. E é isso. Muitas emoções. A faixa número 2 desse álbum se chama Marina's Apartment Complex. Vamos lá. Tô só sentindo. You took my sadness out of context. Kind of girl who's gonna make you wonder who you are and who you've been. Nossa. And who I've been is with you on these beaches. Your Venice bitch. Venice bitch. Kiss the sky and whisper to Jesus. Take a deep breath, baby, let me in. Eu deixo, querida. Nossa. Just take my hand. Lost at sea, then I'll command your boat to me. I'm your band. Nossa. I'm your band. Ela tá imponente demais. Catch a wave and take in the sweetness. All the things that make me who I am is a big time believer. Big time believer. Even in the dark, I feel your resistance, baby, baby, baby. I'm your man, yeah. Lose your way, just take my hand. I'm your man. I'm your man. Eu adoro como as músicas dela são tipo. São leves, mas ao mesmo tempo ainda são sexy, sabe? Tipo, caralho, cara. Eu tô adorando as metáforas que ela tá fazendo com o mar e tudo mais. Are you ready for it? E isso foi Marina's Apartment Complex. Eu achei uma delícia a mistura da bateria com um violãozinho. Achei que, tipo, essa música é bem leve. Ela, ao mesmo tempo, tem um tom, tipo, de sensualidade muito bom. Eu adorei isso. Adorei a letra, que é bem imponente, sabe? Tipo, adorei, tipo, as metáforas que ela fez com, tipo, a pessoa sendo levada de volta pra ela como um barco. Tipo, cara, tudo conversa, sabe? No álbum, tipo, a estética com as letras. Ela introduz certos temas que podem ser, tipo, meio que do dia a dia, né, da gente, de forma, tipo, metafórica, com o mar, a maresia. É você pegar o que já é comum e trazer para um ambiente novo, sabe? Isso é muito legal. A melhor parte do refrão é quando ela para tudo e fala I'm your man. Até agora tá só lucro, viu? Até agora tá só lucro. Agora a faixa número 3 se chama Venice Bitch. Eu acho que eu já escutei essa frase antes. Essa música tem nada mais nada menos que 9 minutos e 37 segundos. Essa música tem que ser muito boa, ok? Muito boa. Acho que eu já escutei esse toque antes, tipo... Dun, dun. Stronger for you. Oh God, miss you on my lips. It's me, a little Venice bitch. Calling out, bang, bang, kiss, kiss. Fire, and as the summer fades away. Eu tô em choque. You're beautiful and I'm insane. One day, one other, numb and rock. Oh, come miss you on my lips. It's me, a little Venice bitch. You're right, I do. We make it work. Nossa, cara.
cara. It's me, a little Venice bitch. Hey! Yeah. Cara, eu tô em choque, cara. Eu já sabia que era tipo, que aquela música era meio que uma outra versão, ou tipo um remix dessa música aqui, sabe? Mas tipo, sei lá, ver essa versão me deixou tão tocado, sabe? É a mesma letra. Eu achei tão fofa essa. Nossa, cara. We're high now because we're older. Nossa. Whatever. Everything. Wherever. Meu Deus do céu. Eu tô me sentindo possuído. Eu vou enlouquecer. Because we're high now. Hipnotizado por esse instrumental de verdade. Jealous of your love. Jealous of your love. Venice Beach. Que experiência musical. 10 minutos de música. Mancho, sério. Foi 10 minutos que você não tá escutando música, você tá tendo uma experiência. Ao mesmo tempo que essa música ela parece, tipo, delicada, ela ainda assim é agressiva em certas partes, sabe? Isso é... Eu tô vendo que o Jack Antonoff, ele tá na maioria das composições, até agora as 3 músicas, né? Ele e a Lana, né, no caso. Tem palavras pra essa música, tem palavras. Eu fiquei mais chocado por saber como é que tipo, tipo, essa é a mãe, né, do Taco Truck. Eu adorei. São 2 músicas tão boas, tipo, a do álbum do Did You Know e desse aqui, cara, que incrível, sabe? Tipo, realmente fiquei muito surpreendido. E eu amei as 2, tipo, logo de primeira. Assim... É uma música de 10 minutos, né? Assim, é muito difícil você escutar ela, tipo, várias vezes ao dia, né? Porque, tipo, é muito grande, né? Mas quando você gosta, você escuta muitas vezes. Então, tipo, eu acho que essa música, pelo jeito que ela pode com certeza crescer bem mais em mim, sabe? Tipo, acho que eu não reclamo por ela ter 10 minutos, de verdade. Porque a experiência foi tão boa que justificável. É isso. Agora a faixa número 4 se chama Fuck It, I Love You. Vamos lá. I like to see everything in neon. Maybe the way that I'm living is killing me. Talvez. But it's just a state of mind. Turns out everywhere you go, you take yourself, it's not a lie. Dream a little dream of me. Maybe in a song that's sweet. Fuck it, I love you. Aqui tem uns sintetizadores super parecidos com o do Did You Know. A bateria veio com tudo, né? Eu adoro que a harmonização dela às vezes é meio que atrasada, sabe? Isso é tão legal. Esse sintetizador no fundo, melhor coisa. Ele é misterioso. Nossa, olha isso, muito bom. Oi. Melhor coisa. Delicinha. Fuck it, I love you. Assim, eu tava realmente tentando prestar mais atenção na letra, sei lá. E aí, tipo, as emoções da música foram me carregando mais. Eu acho que é uma música legal. Assim, eu não me conectei tanto com ela como eu me conectei com as outras. Mas eu achei ela interessante. Acho que ela tem um espaço em mim, sabe? Não é tanto quanto as outras até agora que a gente escutou. Essa aqui até agora pra mim não é a melhor, mas eu acho que ela tem seu mérito, Eu adoro essa frase, tem seu mérito. Eu amo o jeito que ela descreve os cenários e, tipo, não só os cenários, é tipo o jeito que ela fala das coisas, tipo, dos lugares com naturalidade, sabe? Sonho da Califórnia, sabe? Negócio, eu adoro esse tipo de coisa. Adoro. É muita marca da Lana, tipo, esse tipo de frase, sabe? Muitas referências. Eu sinto muito isso. Pelo que eu me lembro do Did You Know, tem
muito isso, tem muito isso. Eu acho que lá tem até mais do que aqui. E um lugar bem mais estranho. Assim, é porque a gente não é estadunidense, né? Pra saber os lugares, né? Acho que o pessoal de lá deve com certeza saber. Então, tipo, enfim. É muito bom aqui essa sensação de amor que ela traz, sabe? De simplesmente, tipo, ignorar tudo que acontece no mundo e só querer amar, entendeu? É um pouco controverso, né? Que você pode ser um pouco irresponsável, mas ao mesmo tempo, tipo, quero viver, entendeu? Enfim, vamos lá pra próxima. A próxima faixa se chama Doing Time e vamos lá. Muita Califórnia aqui, muita Califórnia. Eita! Nossa, esse toque pra mim não é muito. Mas ela tá bem mais assim, né? Sabia tanto! Adoro um beijo previsível. Eita! Toma! Ei! As batidas da Lana são muito boas, meu Deus. Ela é malvada. Lana, você é psicopata? O que importa é o beat. And the living is easy. Já pegou. Hey! Louis. Doing Time teve aquela batida gostosa que Lana Del Rey sabe fazer perfeitamente. Acho que é uma música que pode crescer mais em mim, sabe? Acho que ela é uma música bem cat, viu? Uma música bem cat. É bem verão também, né? Uma coisa bem verão. Achei gostosa, hein? E o toque, pra mim, parece uma coisa que eu escutei antes. Será que é um sample? Não sei. Tem muita coisa pra falar da letra. Eu nem tava prestando tanta atenção, porque realmente a batida e a gostosura me consumiu. Entendeu? Enfim, é isso. Vamos pra próxima música. A faixa número 6 se chama Love Song. E olha, será que nós temos aqui uma coisa de serenata de amor? Será que nós temos aqui uma música romântica, bem melosa assim? Lana, vamos ver o que você vai entregar pra gente. Eu adoro esse toquezinho assim, me lembra tanto Flowcore Evermore. Dá até um sentimento bom no peito, sério. In the car, in the backseat, I'm your baby. In your car, I'm a star and I'm burning through you. Nossa. Oh, be my once in a lifetime. Baby, you surprise, pass the test and yes. You know that I just dive to make you proud. The taste, the touch, the way we love. It all comes down to make the sound of our love song. Eu tô apaixonado. Believe that you see me for who I am. Is it safe? Is it safe to just be who we are? Que a gente realmente é, né? Oh, lying on your chest, did my body trust? Thanks for the highlight. Would like to think that you would stay around. The taste, the touch, the way we love, the sound of our love song. It all comes down to make the sound of our love song. Ai, eu não aguento, sério. Tô sem jeito, cara. Que música linda, sabe? Que letra linda, sério. Belíssima, belíssima, belíssima. Eu amei o jeito que ela termina. Essa frase
do final, né, que é do refrão, tudo se resume, tudo se conclui, todo beijo, todo toque, sabe? Tudo pra que seja feita a canção do amor. Que poético, né? Tipo, bora esquecer tudo. Fiquei molenguinho agora, hein? Fiquei molenguinho. Eu tô muito feliz, cara. Vamos pra próxima, que eu sei que essa próxima aqui é famosa pelo nome. Eu nunca escutei ela, mas... Pois é. Vamos lá. A faixa número 7 se chama Cinnamon Girl. Essa aqui é conhecida pelo que eu sei. Então, vamos lá. Mais pianinho, né? Cinnamon in my tea, nossa. Violet, blue, green, red to keep me at arm's length. Don't work out, I win. There's things I wanna say to you. I'll just let you live. You'll be the first to ever be. Nossa. Nossa, a parte é boa, hein? Nossa, os sintetizadores no fundo nessa parte é muito bom. Nossa. Kerosene. Violet, blue, green, red to keep me. There's things I wanna say to you. Better not to be. Nossa. Essa frase aqui, cara. Ai, ai, ai. Tenho dúvidas sobre essa música. Assim, eu gostei do refrão, achei que ele me pegou bem. Assim, eu acho que é uma música que eu preciso de tempo, sabe? Pra crescer mais em mim, sabe? A letra achei bem bonito, principalmente nos versos, achei bem legal. E o refrão, acho que o ponto mais forte, com certeza, é a frase que mais me pegou foi: se você me abraçar, né, sem me ferir, né, sem me machucar, você vai ser a primeira pessoa, né, a fazer isso. Isso é forte, né, isso é bem forte. A gente vê muita fragilidade nessas músicas da Lana, tipo, isso é muito legal. Eu gosto disso. Mas, como sempre, os sintetizadores estão sem palavras. Mas, enfim, vamos pra próxima. A faixa número 8 se chama How to Disappear. E vamos lá, achei o título intrigante. Ok. Uma coisa meio Love on the Brain, sabe? Da Rihanna. Ele é diferente, né? Eita! Nossa, adorei a batida. Adorando o vocal dela. Adoro quando ela faz isso. Façam instrumentais, querido. How to Disappear foi um pouco sombrio, eu senti, sabe? Pelo menos no final. Eu adorei a batida, muito bom. Achei bem Love on the Brain da Rihanna, tipo, tem essa vibe de música, sabe? A letra me deixou um pouco confuso, não entendi muito bem o que ela tá falando, sabe? Mas eu gostei dessa música, sabe? Achei ela apetitosa. E agora que eu reparei que justamente no início da música ela fala John met me down
at the Boulevard. Esta mulher já sabia deste túnel, não disse pra ninguém, e aí inventa de fazer um álbum dele anos depois. Rapaz. Enfim, vamos pra próxima música, vai. A faixa número 9 se chama California. Até que enfim, né? Falou tanto de Califórnia nesse álbum, acho que merecia mesmo uma música solo. Vamos lá. You don't ever have to. Stronger than you really are. You're lying in my arms. Ela é a fragilidade dele. Faster than we fast. I shouldn't have done it, but I read it in your letter. I wanted to reach out, but I never said. Adorei isso. 2, 3, 4. I'll pick you up. Ok. You come back, hit me up. You come back to California. Just hit me up. Do whatever you want. We'll have a party. What's your favorite liquor off the top? All night long. You don't Nossa, eu fiquei tão envolvido nesse refrão agora que, meu Deus. honey. Nossa, eu adoro isso. O refrão veio com tudo, né, cara? Meu Deus. Brighter than the brightest star. Fofa. É uma coisa meio country, né? Agora. If you come back to America, we'll do whatever you want, travel wherever, how far we'll hit up. Essa parte é boa. Aqui é onde pega. Fofa essa música. I'll pick you up, baby, and do whatever you want. Catch you on the flip side. If you come back to California, me Assim, se essa música for que nem California da Lorde, ela vai crescer absurdamente em mim. Eu achei essa música envolvente, sabe? Eu gostei muito do drop do refrão. Achei surpreendente, eu não tava esperando isso. Adorei a parte que ela fala 2, 3, 4 aí, dropa. Perfeito, muito bom. Gostei da letra, é uma coisa bem filme, sabe? Tipo, sei lá, me dá essa vibe. Como se ela tivesse um amor, sabe? Que, entre aspas, foi esquecido ou foi mudado pra longe. Ele se mudou pra longe, sabe? Quando ele voltar, né? Se ele voltar, nossa, ela vai ter de braço aberto, sabe? Fazer qualquer coisa por ele pra reviver certos momentos. Acho que essa música tem essa vibe, sabe? É estranho, mas é tão a estética desse álbum, sei lá, é estranho, eu não sei, um sentimento, sabe? Tipo assim, o visual, os instrumentais, tipo, toda essa vibe é uma coisa tão interior estadunidense, né? Tipo, assim, pelo menos pelo que eu sei, né, dos jogos que eu já joguei, de filmes que eu já vi, e todos eles trazem essa ambientação. E esse álbum tem essa ambientação muito parecida, isso é muito legal. A proposta, assim, uma pergunta do nada, assim, quem é esse cara que ela abraça, assim, que ela tá agarrada na capa do álbum? Não sei quem é, gente, não... Achei intrigante, uma dúvida. Enfim, California me chamou a atenção, então ela tem seu valor. E é isso, vamos para a próxima. A faixa número 10 se chama The Next Best American Record. O próximo melhor álbum americano? Será que ela está falando deste álbum aqui? Eita, como era humilde. My baby used to dance underneath my lights, smoking on them cigarettes. My baby used to dance underneath my architecture. He was cool as it. And we were so obsessed with writing the next best American record. 'Cause we were just that good. Nossa, que é isso? Whatever's around tonight, I just wanna party with you. I'm taking off my bathing suit. You make me feel there's something that I never knew.
gente. Adorei essa parte, sério. A bateria no fundo. E agora vai ser pesado, hein? Quebrou foi tudo. Toquezinho, muito bom. Isso foi The Next Best American Record. Continuo dizendo, as histórias que ela conta assim nas músicas, tipo, essa coisa de fazer tipo o melhor álbum americano, sabe? Tipo, isso eu acho tão legal, é, tipo, imagina você tipo tá com uma pessoa que você ama e você tá fazendo um álbum, sabe? Com amor na sua vida. Isso deve ser incrível. Adoro o jeito que ela narra as coisas. Me lembra... Assim, a Taylor tem uma forma de narrar diferente. Eu gosto do jeito que ela escreve. Porque a Taylor, ela escreve muitas vezes coisas que são bem mais jovens, sabe? Só uma coisa bem rapidinha aqui pra complementar. Eu acho que desde Folklore e Evermore, a Taylor tem mostrado um tipo de escrita muito mais atraente, no meu ver. Eu gosto muito do jeito que ela escreve em Folklore e Evermore. Pra mim é tipo mágico. Acho que a gente pode falar que é uma forma bem mais adulta. Não tô falando que é melhor, eu acho que é mais uma questão de gosto mesmo. E pra mim, eu gosto bem mais assim. Que ainda assim são bem marcantes, mas tipo, a Lana, ela tem essa coisa bem mais adulta, eu sinto isso, sabe? Eu sinto isso na Lana. Enfim, gostei dessa música, realmente. Conforme vai escutando, acho que ela... E conforme na primeira escutada, ela fica melhor, porque ela pega, assim, são 6 minutos de música, né? Então, tipo, você fica bem envolvido. Enfim, vamos pra próxima. O álbum já tá acabando e... A 11ª faixa deste álbum se chama The Greatest. Vamos lá. Gosto de guitarrinhas. I miss Long Beach and I miss you, babe. Já começa assim? I miss the bar where the beach boys would go. Those nights were on fire, we couldn't get higher. Nobody wants to before the fall. The greatest loss of them all. Guess I'm signing off after all. Ok. Nossa, que guitarra. Tipo, cara, os instrumentais me ganham muito, cara. Não tem como. Ela gosta muito de Califórnia e New York, né? A gente percebeu isso. I want you to feel just like you used to. The culture is lit, and if this is it, I had a ball. Essas harmonizações delas são muito boas, meu Deus. Coisa bem filme, sabe? Sinto falta. Muito bom! Pior que essa música tem uma vibe bem rádio, viu? Tipo, antiga. Pronto, essa é a vibe. Nossa, é perfeito. Isso foi The Greatest. Assim, eu gostei da vibe da música, uma coisa, como eu disse, bem rádio. E isso me pega. Só que eu acho que ela poderia ter me pegado um pouco mais, não sei. Eu acho que, assim, eu tô sentindo que esse álbum, ele tem muitas chances de crescer conforme eu vou escutando, sabe? Ele é esse tipo de álbum. Eu achei o outro, né, o Did You Know, eu consegui decifrar bem mais músicas que eu já tinha gostado de cara. Esse aqui, eu tô sentindo que a maioria, tipo assim, vai crescer mais. Então, tipo, não tá sendo a escutada de, nossa, eu vou escutar isso todo dia, tipo, logo de cara, entendeu? Eu tô aproveitando muito esse álbum mais, tipo, dele num todo.
o Did You Know, eu tava fazendo isso, mas ao mesmo tempo, músicas específicas já tinham me pegado logo de cara, assim, sabe? Que eu sabia que eu ia escutar mais, tipo, no meu dia a dia e tudo mais. Tipo, aqui eu ainda tô... as músicas parece que elas estão querendo engatar mais em mim, entendeu? Parece que não é necessário apenas escutar uma vez, sabe? Tá muito isso, entendeu? Eu acho que esse é o sentimento maior, assim, desse álbum. Mas, pois é, tenho isso a falar. Vamos pra próxima. Ai, meu Deus, está acabando. A 12ª faixa desse álbum se chama Bartender. Ok, vamos lá. All the ladies have the cannon. One is flowing with Bacardi. Girls just want to have fun. Melodia muito legal. Pianinho. Nossa. Cause they don't yet know what car I drive. When my bartender hold me all night, drinking wine, but that cherry coke you serve is fine. Nossa, muito bom. And a bartender, Nossa, parece que tá abrindo latinha. Vou falar de novo, mas essa harmonização que ela faz com, tipo, como se a voz de fundo tivesse um delayzinho, sabe? Isso é muito interessante. Nossa, eu adorei essa parte aqui, essa parte é muito boa. Nossa. Gente, que bartender é esse? Ela cantando, meu Deus. Muito bom. 60 mph on PCH drive. Tender, hold me all night. Tender. Ai, sério. Bartender. Foi muito divertido. Que pianinho legal. É tipo, eu adorei que esse piano é muito coisa de bar. Tipo, aqueles pianos de bar antigo. Adorei. Muito essa vibe. Muito essa vibe. Adorei. O Bartender. Nossa. Me divertiu muito, sério. Eu adoro. Nossa, eu adoro. E, nossa, muito bom. Eu gostei da experiência que eu tive com essa música, sabe? Então, acho que ela me chamou minha atenção. Acho que não vai ser uma música que eu vou me apegar no futuro, sabe? Que eu vou escutar depois, sabe? Mas ela tá marcada, sabe? Na história de eu escutar esse álbum, sabe? Então, tipo, ela tem o valor dela. Entendeu? Tem seu mérito. Essa minha frase é incrível. Enfim, vamos para a próxima música. A 13ª faixa desse álbum se chama Happiness is a Butterfly e é uma música que eu já escutei, uma música que eu já amo. Essa música é muito linda, de verdade. Eu escutei ela, tipo, solto assim. Eu nem escutei o Norman na época, mas tipo, foi quando lançou mesmo. Então, tipo, eu não viciei tanto nessa música porque teve algum lançamento que me pegou total de surpresa e eu fiquei fascinado, então, pois é. Mas eu acho que agora tá na hora da gente deixar essa música possuir mais, né? Tá na hora dessa música realmente pegar de jeito e crescer de uma forma incrível. Enfim, vamos lá. A delicadeza nos vocais dela é algo de outro mundo. It's 2 a.m. It feels like summer. Happiness is a butterfly. Olha essa frase, cara. Every day is a lullaby. Eu adoro essa palavra. Olha, tá falando da gente, hein? Toma! Cara, essa frase. I said don't be a dork. Don't call me a taxi. Sitting in your sweatshirt, crying in the backseat. I just wanna dance. Eu adoro essa parte. Esse dance atrasado, muito bom.
Happiness is a butterfly. Lose myself in the music, babe. Eu tô me perdendo nessa música, meu amor. He's a serial killer, then what's the worst that could happen to a girl? Looking into his eyes, I think he's already hurt. Don't be a jerk. Don't call me a taxi. I just wanna dance with you. I just wanna dance Dance. with you. Perfeito, perfeito, perfeito. Não tenho nem o que falar dessa música. Quanto mais você escuta, ela fica melhor. Esse piano fúnebre, os falsetos, tudo é lindo. A letra, agora ela vai ter o lugar onde ela merece. Acho que pra mim, realmente, a frase que mais me marca são duas. É a frase que ela fala, né? Tipo, se ele é um serial killer, o que pode acontecer, né? De pior, com uma garota que já tá toda lascada, toda fodida. Essa frase é tipo, cara, é de uma profundidade, meu Deus. Mas pra mim, a que eu mais gosto é realmente a principal. Happiness is a butterfly, trying to catch it like every night. Que metáfora, mano. Que belíssimo. Eu não tenho condições psicológicas pra isso, não tenho. Vamos para a última música deste álbum. Infelizmente, estamos acabando, mas que experiência. Não me arrependo nada de escutar esse álbum, que nem o Did You Know, sério, que delicadeza, né, nesses projetos, que fragilidade, né, a gente vê muita fragilidade nesses projetos dela, tipo, dá pra ver que, tipo, isso é muito ela, entendeu, tipo, vamos lá pra próxima. A 14ª faixa deste álbum, a última faixa, se chama Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have. Nossa, eu amei esse título de verdade. Que incrível. Vamos lá, vamos finalizar esse álbum com chave de ouro. I was reading some errands and I got to thinking that I thought maybe I'd get less stressed if I was tested less like, but I'm not, baby, I'm not. Adorei isso. No, I've been tearing around in my fucking nightgown, 24/7 Sylvia Plath. Que isso? Don't ask if I'm happy, you know that I'm not. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Tô sentindo essa música, sabe? Adoro o jeito que ela hipnotiza a gente, I had sabe? 15-year dances, church basement romances, serving up God in a burnt coffee pot for the triad. I've been tearing up town in my fucking Essa parte que cresce é incrível. couldn't care less, and I never cared more. So there's no more to say about that. For a woman like me to have, there's a new revolution, a loud evolution that I saw. A modern day woman with a weak constitution, 'cause I've got monsters still under my bed that I could never fight off. Sério. I've been tearing around and pen don't look good in my pie. But hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Yeah, I have it. I have. Nossa. Foi quase, hein, Lana? Quase, viu? Ai, meu Deus. Ela não poderia ter terminado esse álbum de forma melhor. Isso aqui carrega tanta dor, tanta angústia, tanta indignação. E além de tudo, tipo, caralho. Ela ainda tem esperança, né? Que... Sério. Acho que esse álbum não poderia ter terminado de uma maneira melhor. Tô muito tocado, sério. Isso foi Norman fucking Rockwell. Escutamos aqui 14 faixas maravilhosas que contam histórias, que contam fragilidades, que contam dores, que contam paixões, que contam muitas coisas, sério. O Norman fucking Rockwell, pra mim, nessa primeira escutada, ele foi um álbum pra mim que foi muito honesto, foi muito singelo, sabe? Eu acho que aqui eu senti muita coisa que tem no Did You Know, sabe?
Eu senti que aqui a gente consegue ver, né? Tipo, o Did You Know, ele é um álbum que eu consigo ver traços do Norman Falcon Rockwell, né? Que se refletiram no Did You Know. Tipo assim, eu adoro o jeito que ela traz esses tópicos de paixão de uma forma bem mais fora da caixa, sabe? Além disso, ela traz uma ambientação, ainda mais nas composições, de uma forma tão bonita. O jeito que ela descreve os lugares, as situações, o jeito que ela descreve os sentimentos e faz metáforas com esses sentimentos é muito bonito. É muito bonito. Essa última música aqui me pegou demais. Eu acho que essa última música resume muito o que a gente consegue ver em todo o álbum, sabe? Desde a primeira música até essa última aqui. Os instrumentais do álbum são espetaculares. Eu acho é por isso que o Did You Know tem instrumentais tão incríveis, porque foi refinado disso aqui, entendeu? Eu sei que tem álbuns antes, né? Esse aqui ainda é muito fundador disso, sabe? Eu acho que no Did You Know ela tá até um pouco mais raivosa do que ela se mostra nesse aqui, sabe? Eu não sei se esses álbuns têm alguma relação, mas eu consigo comparar certas coisas assim que eu me lembre, sabe? De verdade, esse aqui com certeza vai ser um álbum que vai crescer muito. Eu quero tanto escutar esse álbum no fone de ouvido, vocês não têm noção. Muito obrigado, Lana. Essa última música me quebrou muito, sério. Essa última música eu acho que ela foi muito importante pra mim agora, sério. Bom, agora vamos lá mostrar as músicas que eu mais me conectei, as músicas que eu curti aqui e que com certeza vão ter um lugarzinho, né, no meu coração. E também eu posso me conectar também no futuro com as que eu não dei coração. Enfim, vamos lá. Bom, então temos aqui Norman Falcon Rockwell. Essa aqui, de verdade, é uma das minhas preferidas do álbum, com certeza. Venice Beach, Xodózinho, que incrível, essa música é incrível. Eu já amei ela logo na versão demo, né, que tem lá, que é lá do Did You Know, que é o Taco Truck. Bom demais, sério. Escutar essa música nessa versão aqui foi tão, sei lá, eu me senti tão apegado a essa música, sério. Temos aqui Love Song, que música, sério, eu tava quase chorando, cara. Que paixão, sério. O jeito que ela fala nessa música, nossa. Essa aqui é mais outra que tem aqueles instrumentais que são bem marcantes. California, assim como as outras do álbum, ela tem uma ambientação muito boa. The Next Best American Record. Eu acho que das que eu gostei, essa aqui foi a que eu menos me conectei, das que eu gostei, mas eu ainda me conectei com ela e eu gostei. Mas eu gosto muito da letra dessa música, sabe? Eu acho que tem umas coisas bem legais, jogadas bem legais. Acho que também ela pode crescer também conforme o tempo. Acho que todas aqui, na verdade, né? Bartender. Cara, essa música aqui, música divertida, sério. Que delícia, essa música é uma delícia, sério. E por último, antes da gente ir pra última, deixa eu só acrescentar mais 3 músicas que eu acabei esquecendo no meio do caminho, que são Doing Time, Happiness a Butterfly, eu não sei como é que eu esqueci essa música, meu Deus do céu. E por último, Cinnamon Girl, o que totaliza aí 11 músicas curtidas no total, adicionando a última que eu vou falar depois. Meu filho, parece que temos aí praticamente 80% do álbum com curtidas e tô impressionado. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it. Essa aqui é sem palavras. Essa música aqui pra mim é incrível. Saldo completamente positivo, um álbum que me marcou, um álbum que trouxe uma experiência muito boa pra mim. Eu consegui ser muito fragilizado por algumas histórias, por algumas temáticas que esse álbum traz, e muito obrigado a vocês que me perturbaram, que quase me mataram pra escutar isso aqui. Realmente valeu muito a pena. Muito obrigado, Lana, por tanta sinceridade, por tanta paixão pela música, né? Porque quem faz um trabalho desses tem paixão pela música, não tem o que dizer. Quase esqueci, mas vamos dar a nossa notinha final pra esse álbum. Eu acho que vai ser difícil eu encaixar esse álbum em uma nota, sabe? É complicado. É mais depois do Did You Know, que eu realmente gostei muito do Did You Know, mas eu acho que esse aqui tem muita chance de crescer muito em mim, sabe? Eu vou dar uma nota, acho que muito pelo que eu tô sentindo desse álbum e como ele pode me surpreender, sabe? No futuro cada vez mais. Então a nota desse álbum aqui vai ser 9.2. Sim, um pouco mais que o Did You Know, mas eu acho que ele merece, ele me surpreendeu. Ele me fez ver da onde que o Did You Know saiu, sabe? Tipo, é a mãe, entendeu? É a mãe do Did You Know. Esse aqui tem um mérito, entendeu? Tipo, esse aqui teve que nascer pro Did You Know
entendeu? Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha tido uma experiência maravilhosa escutando esse álbum da Lana comigo. Foi incrível. Muito obrigado pela sugestão de vocês. Continuem mandando. Estou cada vez mais sendo levado por vocês e tá sendo maravilhoso. Então é isso. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade, se inscreve aí no canal. Se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, deixa aquele like. Eu sei que esse vídeo valeu muito a pena. Esse álbum aqui... Obrigado, Lana, por esse álbum maravilhoso. Ele vai estar guardado aqui comigo e eu vou estar escutando ele. É isso. Até a próxima. Vejo você no próximo vídeo. Fica bem. Um beijão. Até a próxima. Tchau.